A publicação de sua tese A Crase, Coutinho, 1928, apresenta o sinal diacrítico agudo, e não grave como utilizamos hoje, né? Marcando a crase. Eis em seguida a justificativa da escolha do tema feita por esse autor. Pareceu-nos de maior utilidade, dada a confusão que muitas pessoas fazem, mesmo cultas, do a preposição e do a, né, com acento agudo, né, contração. Então, o a preposição e o a contração, né? Então, ele elucida isso, né, no prefácio, né? Para tanto, o referido texto é constituído de 19 páginas datilografadas, né? Este texto aqui, né? E numeradas na parte central e superior das folhas. Porém, nem todas as folhas são numeradas. Neste texto, não há sumário nem referências bibliográficas, seguindo os padrões de normalização. Basicamente, apontamos a seguir no texto em questão, no quadro abaixo, uma relação de autores da literatura luso-brasileira, autores da literatura clássica, autores de gramática portuguesa e de lexicógrafos, explicando, escrevendo, exemplificando as noções teóricas das regras e do uso literário, principalmente, da crase. Então, a partir daqui já verificamos que a língua, né, quer dizer, os autores, enfim, né, são de uso da língua padrão, da variante padrão, né? Olha, ou melhor, do padrão, né? Então, dessa vertente padrão da língua, e não suas variantes. Por isso, são todos clássicos. Assim, nos chama a atenção quando ele nomeia, por exemplo, quando ele se refere, né, a Figueiredo, Cândido Figueiredo, Sotero dos Reis, gramático, Herculano, né, Camões, Machado de Assis, Assis Sintra, Aulete, Caldas, né, Aureliano Pinto, Alfredo Gomes, Júlio Ribeiro, gramático, né, enfim, João Ribeiro, Rui Barbosa, Carneiro Ribeiro, né, gramático, e Horácio, né. Então, esse quadro nos mostra claramente o engajamento do professor Coutinho com os autores mais qualificados, em geral, que é sobre o embasamento teórico, que é sobre o aspecto demonstrativo do uso da crase, né, os literatos, né, quer dizer, os bons autores, como se coloca, né, que é o tema em questão, né, privilegiando os literatos mais alta expressividade da língua portuguesa, até então, né. O manuscrito mantém elementos ortográficos da época, usando as consoantes dobradas, como o professor já falou, né, professor, né, Nathaniel, e os símbolos da etimologia grega, né, TH, PH, CH, EY, né, principalmente, né. Coutinho, nesta obra, apresenta algumas noções gerais, a saber, a etimologia, crase histórica e crase, né, daquele momento. A seguir, faz uma longa exposição apontando o uso correto e incorreto da crase, introduzindo, enfim, o uso das 4 regras gerais e 2 regras práticas, né? Quer dizer, dito isto, né, apresentamos as mesmas. Então, aqui, pessoal, para depois estar, né, já publicado, aí vocês veem com mais atenção, né? Então, seria talvez cansativo só colocar assim de maneira bem rápida, né, para não se tornar cansativo e às vezes repetitivo em algumas coisas que já foram colocadas. Então, ele coloca, regra 1, por exemplo, não se deve acentuar, né, que está aqui, né, pessoal? Não se deve acentuar o A antes da palavra masculina, exceto quando esta for o demonstrativo aquele, aqueles, né? Página 6, 7. Regra 2. A obrigação de pôr o acento sobre o A antes de palavras femininas que admitam o artigo, quer dizer, nem todas, né?
Regra 3. Embora admita um artigo, deixamos muitas de acentuar o A antes de palavras femininas quando são tomadas em sentido genérico, indeterminado. Né? Emprega-se o acento sobre o A em muitas frases, nas quais a ausência dele poderia induzir ao engano ou ambiguidade de sentido. Regra prática 1. Coloca-se o acento sobre o A quando substituída a palavra feminina por outra masculina, que mantém. E a regra prática 2. Coloca-se o acento sobre o A quando substituída a frase por outra, se emprega as preposições em, de, por, com, para, com artigo feminino. Né? Então, aqui, pessoal, o que podemos entender? Quer dizer, então é pertinente, antecedendo os demonstrativos, o uso da crase, antecedendo os demonstrativos aqueles, antes das palavras femininas, sentido restrito, e ainda para evitar a ambiguidade frasal, Então, em relação às regras práticas, a primeira regra compreende a possibilidade da aceitação da troca da palavra feminina por outra masculina mediante o uso da combinação da preposição a com o artigo ou em um mesmo campo semântico. De outro modo, a segunda regra se aplica substituindo a crase pela combinação das preposições com os artigos definidos femininos, de mais a, da, por mais a, pela, com mais a, com a, conforme Luft, Ok. Bom, do ponto de vista já da adequação, Luft, ele diz o seguinte, emprega-se o acento grave para indicar a ocorrência do fenômeno crase, ele coloca três posições. As craseado, acento grave já, contrações da preposição a com artigo ou demonstrativo as, ir à cidade, quer dizer, o pronome demonstrativo, quer dizer, o artigo mais o pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, aquele outro, aquele outros, aquele outra, aquele outras, aqueles, enfim, a qual, as quais, então, são o que se justifica hoje, o uso da crase, quer dizer, comparando Luft com Coutinho, verificamos o seguinte: o primeiro gramático estende o uso da crase, quer dizer, com Luft, no caso, para os demais demonstrativos do mesmo campo semântico, ou seja, aquela, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Segundo, apresenta a ocorrência da crase pela comparação da preposição a com o artigo definido feminino a, antepondo-se ao pronome relativo a qual, as quais. Assim, uma ampliação quantitativa das regras em questão. Então, amplia aí, outras possibilidades, do uso, da crase, Claro, entendam aqui crase não como, seria esse fenômeno, da contração, pessoal? Não é o acento, por favor. O acento é o acento, o atual é o acento grave, Quer dizer que indicativo desse fenômeno aí, só para esclarecer. De outra maneira, o segundo gramático detém mais o uso da crase, antepondo-se as palavras femininas, quer em sentido restrito, quer em sentido indeterminado. Quer dizer, o Coutinho, ele se detém mais ao caso das palavras femininas, não, em geral não está, enquanto que o outro, que Luft amplia, Bem, aqui, pessoal, agora é interessante que, eu não trouxe aqui para demonstrar, mas já está começando, eu vou ler algumas frases, quer dizer,
indo assim, avançando na análise, não demorando muito, né? Então, o que se observa é que muitas frases em que o Coutinho ele usa, né, em silhuetas, interessante, mas ele não tem uma regra que contemple até propriamente dita. É algo interessante. Ele usa, mas ele, não, né, buscando, ele mesmo não tem uma regra, nem ele, às vezes, muitas vezes, nem o Luft, nem o, né, que eu me utilizei também do Cury, né? Não tem uma regra que explique. Por exemplo, né? Que a tuba que o maldiz, né? Aparentemente não há uma regra de crase que a contemple em ambos os autores, pois substituindo o nome tuba, feminino, pelo nome povo, masculino, depreendemos a possibilidade de inserir a combinação da preposição a com o artigo o, assim que é o povo que o maldiz. Lá embaixo, chora a indiferença brenha, página 15, aparentemente nenhum gramático em questão apresenta uma regra que oriente o uso da crase. Destato por analogia, a diferença corresponde à revelia, recomendando o uso do acento grave no A em locução adverbial conforme Cury. Cury já aponta aí alguma saída, né? Com relação a essa locução adverbial. Na frase, da vetusta fazenda, a varanda ascutada, né? Estamos diante de uma variação, né, fonética, né? Formando um neologismo, né? Escutada, ascutada, né? Então, possivelmente se ars em latim, né? Arte seria escutar com arte, né? Seria talvez essa ascutada que, né, está, de escutada a ascutada. Então ele busca no latim, é um neologismo aqui, né? Pessoal, não temos essa palavra ascutada, mas como latinista, né? Ars, arte, quer dizer escutar com arte, né? Enfim. Então, verificamos nessa análise que a maior parte das ocorrências da crase em silhuetas é explicada, descrita pela regra 1, que eu falei, né, já coloquei, e pela regra 2. E em menor número pela regra prática 1, né, conforme Coutinho. Outro sim, Cury, detectamos a descrição e explicação de um número expressivo das ocorrências da crase, contempladas nas regras. As locuções com substantivos femininos, né, são os casos especiais, em menor número, primeiro caso, antes de possessivos, minha, minhas, tua, tuas, suas, suas, nossa, nossas, vossa, vós. A crase facultativa, né, acrescentando ainda, em muitos casos, a relação da palavra com o verbo transitivo indireto e bitransitivo. Então, esse elemento aí, né, da regência verbal, né, quer dizer, observando a crase é a regência verbal aí, né? Então, os gramáticos Coutinho, Luft e Cury mais se aproximam do que se afastam, isso é um fato, né? Postulando sobre as regras do uso acento indicativo da crase. Assim, verificamos em Luft e Cury, em relação a Coutinho, apresentando satisfatoriamente um aumento de possibilidades do uso das regras da crase na língua portuguesa, implicando maior aprofundamento e detalhamento às especificidades do uso geral da crase, do uso facultativo dos casos especiais, notadamente em Cury, né? Então aumenta-se sim a possibilidade, mas não, né, aí do uso, né? Ainda ressaltando nessa pesquisa de aplicação o seguinte: o autor base da metalinguagem histórica, Coutinho, é o mesmo autor do corpus em questão Silhuetas, apontando fundamentalmente a relação do gramático com o poeta, que se aproximam eficazmente um do outro ao usarem a gramática. Entretanto, esperamos contribuir para uma maior reflexão da língua portuguesa
em base da historiografia da língua portuguesa, propondo o diálogo entre o passado e o presente. Então, da minha parte, pessoal, era isso. Obrigado. Gente, para a parte final, nós temos a ortografia em Ismael Coutinho, um olhar historiográfico. A professora Fernanda, que iria apresentar, por questões de trabalho, ela não pôde estar conosco, então eu fiz o trabalho com ela, então faço essa apresentação. Primeira coisa que vale a pena entendermos, o que é ortografia. Do ponto de vista do grego etimológico, orto, correta, grafia, então escrita correta, admitindo pouquíssima variação. O Eduardo Carlos Pereira, então, lembrando o que nós estamos trabalhando aqui. A obra do Ismael Coutinho, esse gramático importantíssimo, sob viés da historiografia. Então, nós temos um contexto que ele escreve as suas obras literárias, início, as primeiras décadas do século XX. Em seguida, nós temos a abordagem da gramática utilizada na época, uma das mais importantes, Eduardo Carlos Pereira, e comparamos com uma das gramáticas mais importantes hoje, que é a gramática de Evanildo Bechara. Então, vamos lá. Para Eduardo Carlos Pereira, ele diz que a ortografia, a escrita correta, se baseia pelo uso de vocábulos, pela transcrição do uso de vocábulos por bons escritores da língua. Olha que interessante. Então, na perspectiva dele, o bom escritor vai delimitar, vai definir o que é aceitável ou não. E aí, ele reconhece no seu capítulo, está lá na gramática dele, uma dificuldade em conceber um padrão ortográfico para a língua portuguesa. E aí, nesse sentido, ele vai avançar em sua gramática expositiva, tratando do sistema fonético, etimológico e misto da língua. Para chegar a esse sistema, que aparece logo aqui, o sistema fonético, em Eduardo Carlos Pereira, ele vai dizer que existem 4 fases evolutivas da ortografia. Você tem uma fase figurativa, uma fase simbólica, ideológica e, finalmente, a fase fonética desse sistema. Nesse contexto que Ismael Coutinho apresenta essa proposta, nós encontramos uma variação tão grande no sistema fonético que você encontra a palavra idade, que poderia ser grafada como é grafada hoje, mas poderia ter um H antes da estrutura que nós conhecemos atualmente. Então, idade com H. Aparecia uma terceira possibilidade aí, então, citando apenas um exemplo. Idade, ao invés de utilizar I, utilizando Y. Então, a mesma palavra aparece pelo menos com 3 formas. Um outro exemplo que nós encontramos nessa época, do período fonético, é a palavra homem, como nós encontramos hoje, com H e M no final. Nós também encontramos uma variação na escrita, é a forma sem H, e ainda uma terceira, mais rara, que é só O-M-E, homem. Mais nada, sem H no início, sem M no final, mais ou menos como é a nossa pronúncia recorrente, atual. Então, se apresenta aí pelo menos essas possibilidades. E aí, o Eduardo Carlos Pereira nos diz que esse é um problema da modalidade escrita que passava por variações de pronúncia, já que era um sistema fonético, então, como essa pronúncia variava bastante, você tinha essas manifestações na escrita. Em seguida, ele fala do sistema etimológico, que essa grafia não representando exatamente o som no sistema etimológico, não citando o som, mas focando principalmente na forma histórica original da língua. Mas há um problema porque existem falsas etimologias, etimologias equivocadas.
E aí alguns problemas que o próprio Eduardo Carlos Pereira reconhece, como a palavra meter, com 2 T's, falar, com 2 L's, escultura, antes da terceira sílaba, com um P, como escultura, uma etimologia equivocada. Asma, entre uma sílaba e outra, com um T, astima, alguma coisa impronunciável, né? Então, seriam falsas etimologias. Ele acrescenta, por último, um sistema usual ou misto da língua. E aí é nesse período que o Eduardo Carlos Pereira vai nos falar de uma tentativa de harmonização das normas ortográficas entre Brasil e Portugal. É nesse momento. E enquanto isso, alguns escritores utilizavam rigorosamente a etimologia, outros tendiam ao modelo fonético. Então, é nesse período que ele sugere essa proposta de um período usual, misto, etc. Ismael Coutinho, em 1938, ele desenvolve, na sua gramática histórica, que eu comentei há pouco, uma outra proposta da ortografia. Para Ismael Coutinho, são 3 períodos ortográficos. O primeiro período fonético, que coincide com a proposta de Eduardo Carlos Pereira, que é a palavra, obviamente, grafada de acordo com a pronúncia, com algumas, sem muita sistematização. O Eduardo Carlos Pereira, o Ismael Coutinho, na época, ele diz em sua gramática, o objetivo dos escritores ou copistas da época era facilitar a leitura, dando ao leitor uma impressão tanto quanto possível da língua falada. Então, por isso que é o período fonético. Até hoje, há quem defenda que a nossa escrita não deveria ser fonológica, ou seja, o mesmo sistema de norte a sul, mas deveria ser fonética. Qual é o problema imediato disso? Se cada um escreve como se fala, você vai ter tantas possibilidades que vai ficar praticamente impossível ler um texto. Então, na época, se você encontra idade de 3 formas diferentes, homem de 3 formas diferentes, como é que fica isso? A forma mesmo no dialeto carioca vira mermo, que é super recorrente. Então, imagina você já encontrar a forma com S, com R, com U no final e assim por diante. Na escrita ficaria muito difícil. Quem lembra do canal Telecine, há algum tempo havia uma parte da sua programação que era a seção Cybermovie, não sei se muitos lembram disso. Na seção Cybermovie, você tinha aquela escrita baseada nos modelos de internet, que era basicamente uma escrita fonética, como se encontra em WhatsApp, etc, etc. Quem não está muito habituado com esses modelos, pena para entender o que as pessoas escrevem no WhatsApp, que é a escrita mais espontânea, mais rápida, muito caracterizada pelo adolescente, principalmente. Não só, mas principalmente. E aquela escrita que é muito oral, excessivamente oral. E aí, distanciando-se da chamada netiqueta, a etiqueta para escrever na internet, para escrever no mundo virtual. Por exemplo, saindo um pouquinho da fonética, na netiqueta já se entende que quando você escreve em caixa alta, ou usando nomenclatura normativa, em maiúsculo, tudo em maiúsculo, você está gritando com alguém. Quem não está familiarizado com isso, escreve tudo em caixa alta e, de repente, recebe um e-mail de volta, por que você gritou comigo? Né? É engraçado isso, porque há essa identificação. Então, até hoje, há quem defenda essa escrita fonética, que Ismael Coutinho coloca que já foi um período da língua já superado, que hoje nós estamos nesse período simplificado. Em seguida, ele fala, também concordando com o Eduardo Carlos Pereira, do período pseudo-etimológico. E aí você tem uma coisa do eruditismo do século XVI ao século XVIII, buscando, sempre que possível, na etimologia, exatamente como o Eduardo Carlos Pereira, essas explicações, buscas pela origem. Mas
volta e meia havia um problema de duplicar consoantes entre vogais, intervocálicas. E aí você tinha uns símbolos meio extravagantes que apareciam na língua. Então, o objetivo da escrita nesse momento, esse período pseudo-etimológico, era, sempre que possível, respeitar as formas originais da língua. Mas problemas que você encontra, formas como compreendeu, que você tem um H entre as vogais, entre os dois És, contraído, entre o A e o I, você aparece com um H ali. Isso nos contos do Ismael Coutinho vai aparecer em vários grupos consonantais, aquela, efeito e etc., chamadas consoantes geminadas. E esse modelo tem início lá no século XVI, né? Você tem palavras com a ortografia, uma grafia equivocada do ponto de vista etimológico, como benigno, maligno, que aparece um G ali, de repente, do nada, que do ponto de vista etimológico não se justifica. Digno, aparece um G ali também. Mais adiante, ele avança para o período chamado simplificado. Nesse período simplificado, você tem a concorrência de dois sistemas, o português e o luso-brasileiro. Nesse período, a proposta é a eliminação de símbolos da etimologia, como PH, TH, CH, RH e Y. E as consoantes geminadas ou dobradas ficam reduzidas basicamente ao RR e o SS, como nós encontramos hoje. Então, você tem uma simplificação a partir desse momento. O acordo ortográfico que está em vigor hoje se estabelece em 1990, entra em vigor em 2009 e faz parte do período simplificado da língua. E aí, para as questões que nós encontramos no Ismael Coutinho, nas suas obras literárias, tem alguns fenômenos que são abordados no texto, que é o uso do H, do TH, do PH e das consoantes geminadas. Esses usos, quando nós pegamos o Eduardo Carlos Pereira, diz assim: os fenômenos do uso do H, TH, PH e das consoantes geminadas são recorrentes no conto de Ismael Coutinho. A gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira faz uso desses fenômenos e não justifica. Apenas na gramática histórica do autor, Ismael Coutinho, a proscrição absoluta de símbolos gregos é citada, e o H aparece em português arcaico sem razões etimológicas. Exemplo, o, tudo com H. Ontem com H, ombro, úmido e etc. Eduardo Carlos Pereira diz assim: suprime-se o H dos grupos PH, RH e TH, e fica filosofia,